Queridos irmãos, queridas irmãs, eu quero cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos reunidos aqui mais uma vez em torno da nossa Escola Bíblica Dominical, esse trabalho que é realizado pela Superintendência Geral do Campo, juntamente com a Comissão de Apoio à EBD, aqui na nossa Igreja Assembleia de Deus em Jundiaí, igreja essa presidida pelo nosso pastor Ezequias Soares da Silva. Queridos, eu quero convidá-los neste momento a fazer uma oração comigo. Pai, nós te louvamos pela rica oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Pai, na tua presença, te louvando, te adorando, podendo aprender mais uma vez, ó Pai, da tua palavra. Por isso, Pai, pedimos a ti a tua graça, a tua unção, nos ensinando todo o tempo, todo momento. É por isso que nós oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que maravilha podemos estarmos aqui reunidos, Ontem, dia de Natal, dia de reunir a família, todos juntos. E hoje, na oportunidade, também a família de Deus, o povo de Deus, todo reunido em torno da palavra do Senhor. Pois bem, queridos, chegamos na nossa última aula do quarto trimestre do ano de 2021. Hoje nós temos a nossa lição, a lição de número 13. Ela tem como título A Gloriosa Esperança do Apóstolo. Um assunto interessante do qual nós estaremos meditando nesta oportunidade. O texto áureo nos diz o seguinte: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. A verdade prática nos ensina a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de número 6 a 8, como também 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de número 1 a 11. Peço a você que me acompanhe neste momento, nesta leitura. Caso você não tenha a sua lição da Escola Bíblica Dominical, você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar neste momento. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós
não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Uma leitura maravilhosa do texto sagrado, que é o texto da nossa lição do dia 26 de dezembro de 2021. Pois bem, queridos, eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer a Deus pela rica oportunidade de poder estar com os irmãos, ao nosso pastor, ao pastor Ezequias Soares da Silva, que tem confiado em nós esta responsabilidade, como também a Igreja do Senhor, que tem nos estendido a mão, tem nos ajudado para que o trabalho do Senhor assim prossiga. Hoje, pela misericórdia de Deus, estarei convosco aqui meditando nesta lição. Por isso, queridos, não deixem de interceder por mim enquanto aqui nós estamos. Pois bem, irmãos, a lição de hoje, a última lição do trimestre, ela vai tratar deste assunto maravilhoso que trata sobre esta gloriosa esperança do apóstolo Paulo. É muito maravilhoso quando nós podemos estudar as lições de vida e do ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Nós começamos lá na lição de número 1, quando nós passamos pelo mundo do apóstolo Paulo. Depois tivemos um encontro maravilhoso com este personagem, Saulo, um perseguidor, um homem terrível, que tinha autorização para poder perseguir, prender, matar os crentes. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, o encontra no caminho de Damasco. E nós podemos aprender lá na lição 2, se os irmãos se lembram, sobre a conversão de Saulo de Tarso. E aí este homem, que era o perseguidor da igreja e dos crentes, agora está do outro lado, vivendo uma situação da qual ele era o responsável por ela. O apóstolo Paulo começa a ter uma vida, como disse o Senhor Ananias, que este era um vaso escolhido e o Senhor lhe mostraria o quanto haveria de padecer pelo seu nome. Isso acontece durante o ministério do apóstolo Paulo. Ele padece realmente, sofre perseguições, muitas coisas lhe sobrevêm durante o seu ministério. Mas ele vai mostrar a sua vocação para ser apóstolo. Nós estudamos sobre isso. E na sua vocação, após a sua vocação, nós entendemos e aprendemos um pouco mais sobre Jesus Cristo, este crucificado, que era a mensagem do apóstolo Paulo. Todas as vezes que Paulo manifestava a sua palavra aos judeus, aos gentios, a essência da sua ministração sempre foi o Senhor Jesus Cristo. Paulo, no poder do Espírito, Paulo, o plantador de igrejas, Paulo, o discipulador de vidas, a sua dedicação aos vocacionados,
o seu amor pela igreja, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina, a sua coragem diante da morte, e hoje podemos aprender um pouco mais sobre a gloriosa esperança do apóstolo Paulo. Então, nessa lição de hoje, nós vamos poder perceber o que levou esse grande homem de Deus, né, a ter um ministério profícuo, produtivo, de um exemplo a ser imitado por todos os crentes, em todas as épocas depois dele, que também tem a sua esperança na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar um passo atrás, porque na lição anterior nós vimos, né, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. E nós pudemos aprender, né, que a morte, né, na minha pequena opinião, a morte é uma passagem somente para o crente, para que ele possa receber, deslumbrar, né, algo muito maior que o aguarda. E como o apóstolo Paulo, nós não devemos temer a morte, né? Mas também devemos pensar da mesma forma que ele, Paulo, pensava. Se os irmãos lerem a palavra de Deus, lá em Filipenses capítulo 1, versículos de número 20, como também o versículo de número 21, nós vamos ler Paulo escrevendo àquela igreja e dizendo o seguinte: olha, na minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha, isso é muito maravilhoso, é muito lindo, né? A vida cristã, a vida de homens, mulheres que não temem a morte, que estão dispostos a sofrer, a padecer e a morrer por causa do Evangelho. Como o apóstolo Paulo, né, ele via isso de uma forma que a sua morte engrandeceria o nome do Senhor Jesus Cristo. O viver para ele era Cristo. Enquanto ele vivia, era Cristo. Ele respirava Cristo todo o tempo, todo momento. O morrer é a porta, é lucro, é o encontro, né, com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. É o momento de estar de frente com aquilo que se crê, que se espera. Tá? Então assim nós podemos perceber, né, que Paulo ele tinha uma consciência diante da morte, né, que é o tópico da lição de número 1, que é o primeiro tópico da lição que nós estamos estudando hoje, perdão. A consciência do apóstolo Paulo diante da morte. E o texto da leitura bíblica em classe começa da seguinte forma, né? Se você ler lá comigo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, os irmãos lerão o seguinte: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então, essa consciência do apóstolo Paulo. Então, Paulo ele vai fazer uso de uma figura de linguagem, né, neste momento, e
demonstra de uma forma muito clara que ele está ciente da sua morte. Ele usa dois exemplos aqui, um do sacrifício e um, né, de um soldado. Vemos que, ao fazer menção desses dois exemplos, no caso aqui, por exemplo, quando ele fala no primeiro, que ele traz o exemplo do sacrifício que era ofertado, alguns vão dizer que a frase que ele usa aqui neste momento é a profissão de fé do apóstolo Paulo, porque ele diz: estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Alguns vão dizer que neste momento Paulo está fazendo a sua profissão de fé. Por quê? Porque a forma que ele se coloca diante dessa situação que ele está vivendo neste momento, ele não denomina como algo ruim, mas como um sacrifício a Deus. Estou sendo oferecido por aspersão. Paulo é interessante porque nós podemos perceber em todos os seus escritos, ele sempre vai deixando isto muito claro. Paulo sempre foi a favor de que a vida cristã é algo que deve ser ofertado a Deus como um sacrifício vivo. Um sacrifício. A vida cristã não deixa de ser um sacrifício. Uma vida de renúncias, uma vida de abnegação, uma vida de despojar-se, E ele vai dizendo um exemplo que nós temos lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1. Quando ele escreve à igreja em Roma, ele vai dizer, olha, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Mas este culto racional, ele é, um sacrifício vivo. É a demonstração de uma vida que é oferecida a Deus. Todo o corpo, alma e espírito. Na sua oração, ele vai dizer, em 1 Tessalonicenses 5:23, se não me falha a memória, ele vai dizer, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus. Então, o corpo é o sacrifício que nós devemos ofertar a Deus nos nossos cultos. Todo tempo, todo momento, o nosso culto racional. Nós devemos estar presentes por inteiro, oferecendo a Deus o nosso corpo em sacrifício vivo. E muitas vezes esse sacrifício ele é feito de muitas maneiras, porque quantas vezes você deixa os seus afazeres, você deixa a comodidade do seu lar, da sua casa, para poder atender às necessidades da obra de Deus. Quantas vezes você deixa, e você submete o seu corpo, muitas vezes cansado, enfermo, do dia a dia, e você se aplica a Deus, a sua causa e a sua obra. É o sacrifício vivo que nós fazemos, de louvor, de adoração a este Deus. Paulo, ele é tremendo, porque ele sempre vai fazendo esses exemplos de que nós precisamos oferecer as nossas vidas, tá? Em Filipenses, ainda no capítulo 2, versículo 17, ele vai dizer o seguinte, olha, ainda que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, Ainda que eu seja oferecido por libação
sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Porque você imagina a vida deste homem. Este homem que dedicou-se a servir a Deus, a levar o Evangelho. Entendeu o seu chamado. Entendeu de tal forma a sua vocação que ele chega a dizer assim, olha, é-me imposta esta obrigação e ai de mim se não fizer. A consciência do apóstolo Paulo de servir, de padecer, de sofrer por causa do Evangelho é algo que nós devemos ter nas nossas vidas como um modelo e exemplo a ser seguido. Tá? É interessante notar que Paulo, no texto que nós lemos aqui de Filipenses 2:17, né, oferecido por libação, vem de uma palavra grega, né? Se não me falha a memória, a pronúncia, é spendo. No texto está spendomai, que significa derramar uma oferta como um ato de culto, né? de observância a um ritual. Alguns estudiosos vão dizer que pode ser traduzido também como, mas se sou derramado como oferta sobre o sacrifício, ou como, mas se o meu sangue é derramado sobre o sacrifício. Olha que interessante. Paulo ele vai fazer uso, né, desta palavra, mostrando-nos realmente a sua condição neste momento. Paulo sabia que estava prestes a ser, né, oferecido como libação. Estava a poucos momentos de ter o seu sangue derramado. Esta é a verdade. De ter a sua vida realmente esvaída por causa do Evangelho de Cristo. Tá? Então, para Wycliffe, os irmãos têm aquele dicionário bíblico Wycliffe, a ideia e o conceito de libação é este mesmo, né? Refere-se a um líquido ou uma mistura de líquidos que são derramados. E Paulo está fazendo uso desta palavra, né? Fazendo uso desta metáfora neste momento aqui, em 2 Timóteo capítulo 4 e versículo número 6, para dizer ao jovem Timóteo que não faltava muito para que o seu sangue fosse derramado. Tá? Então, entre os hebreus, esta qualidade da libação era designada como uma quarta parte de hin, né? Um hin era cerca de 3,7 litros, segundo Wycliffe. E era um costume derramá-lo sobre a vítima no altar depois da sua morte. Os irmãos podem perceber que na lição passada, quando nós estudamos sobre o apóstolo Paulo e a questão que nós aprendemos da sua coragem diante, né, da morte, Paulo tinha plena consciência agora, né, uma vez que ele foi avisado que se ele descesse a Jerusalém, seria preso, seria amarrado, e Paulo não vê isso como um empecilho para cumprir os desígnios de Deus na sua vida. Paulo agora ele vai mostrar a este jovem Timóteo, esse jovem obreiro, que ele está pronto para ser ofertado a Deus, para derramar o seu sangue em sacrifício. Isso tudo por quê? Porque ele aceitou os desígnios, os planos de Deus para a sua vida. Paulo não fugiu, Paulo não correu, né, do seu chamado. E nós vamos aprendendo com este grande homem de Deus sobre esta postura que devemos ter. Tá? A libação, nós vamos percebendo um exemplo lá, por exemplo,
em 2 Reis, capítulo 16, versículo de número 13, lá diz o seguinte, olha, que queimou o seu holocausto, as suas ofertas de cereais, derramou a sua libação, aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas no altar. Não é? Paulo faz uso dessa metáfora para dizer, falta só um pouquinho para que se cumpra na minha vida tudo que Deus já havia planejado. Isso é lindo, é maravilhoso. Mas isso não atemoriza o apóstolo Paulo. Percebemos que o apóstolo Paulo, ele olhava para a sua carreira de fé como um sacrifício vivo. Ele considerava a etapa atual que ele estava vivendo como um ato de sacrifício a Deus. Meus irmãos, será que nós estamos prontos a ter esta maturidade, né? Como as bem-aventuranças nos dizem, bem-aventurado quando vos perseguirem, vos maltratarem, né? Vos humilharem, né? Por causa do meu nome. Paulo era um bem-aventurado neste momento. E ele entendia que a sua vida era um ato de sacrifício. E já estava no ato final, a Deus. Então a lição está nos mostrando isso, exatamente desta forma. O tópico 1 está tratando isso, né? Que nós vemos lá uma morte como oferta de sacrifício. Nós vamos perceber que Paulo, ele combate como um soldado, fazendo uso desta metáfora. Ele vai dizer que combateu o bom combate, tá? E aí a lição vai dizer o seguinte, olha só o que diz a lição aqui no tópico 1º, no subtópico 2, quanto ao combate, né? Combati o bom combate. Diz aqui o pastor Enai Cabral, nesta oportunidade dessa lição. Desde quando Paulo teve o encontro com Cristo, indo para Damasco, até o momento próximo de sua morte, muitas experiências ocorreram em sua vida. É notória a total entrega do apóstolo. Muitas perseguições, provações, injustiças, plantações, confirmações de igreja. De fato, o apóstolo entregou a sua vida integralmente à causa do Evangelho. Ele combateu o bom combate. Aí o pastor Enai Cabral nos faz uma pergunta que devemos meditar, porque ele diz, que combate estamos combatendo? Qual é o combate que você está? Em qual luta você está? Tá? Essa causa é a nobre causa do Evangelho? Que o autoexame de Paulo seja exemplo para nos autoexaminarmos também, né? Porque Paulo tem isso, este autoexame. Olha, eu estou sendo oferecido por aspersão. Eu combati o bom combate. Paulo poderia olhar para trás, queridos irmãos, e ver o resultado do seu trabalho, da sua vida, do seu ministério, com uma consciência tranquila, com uma consciência de quem realmente pegou a sua cruz e seguiu a Jesus. Né? Um exemplo que nós devemos admirar e seguir. Temos o apóstolo Paulo como exemplo para as nossas vidas. Tá? E ele vai tratar também no tópico 3 sobre a questão no subtópico 3, tá bom? Não no tópico, no subtópico 3 do tópico 1, sobre a questão de gratidão e esperança.
Então, além de combater o bom combate, o apóstolo Paulo acabou a carreira e guardou a fé. Pastor Lenay Quebral, ele está enfatizando as seguintes frases em nossas lições. Né? Se você olhar a lição aí, você vai ver. Ele vai dizer, olha, mais importante do que começar é a forma como terminamos a carreira. Jesus vem. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. Ele vem. O importante não é como começa, mas o importante é como vai terminar. Então fique atento para que você olhe como você está nesta carreira. Faça esse autoexame, tá? Mas um de seus maravilhosos exemplos nós podemos perceber e aprender com Paulo aqui também. A manter firme o quê? A nossa esperança em Cristo. Né? Paulo tinha uma esperança. Qual era? Qual era a esperança do apóstolo Paulo? Tá? A esperança do apóstolo Paulo era nada mais, nada menos que a volta de Cristo. Essa era a esperança do apóstolo Paulo. A volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Exatamente isso vai tratar o tópico 2 da nossa lição. E nós podemos perceber que o pastor Lenay Cabral ele vai tratar sobre a doutrina bíblica, né, de Paulo sobre a volta do Senhor. O que Paulo fala sobre a volta do Senhor Jesus? Então, o pastor Lenay Cabral inicia o tópico 2, nos mostrando que o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses inicia com uma conjunção. Então, se você abrir a sua Bíblia, capítulo 5, vai estar lá, mas, tá? Mostrando, retornando a ideia lógica do que ele já vem falando no capítulo 4. E no capítulo 4, Paulo estava falando sobre a ressurreição dos mortos, e nessa mesma ocasião, né, da ressurreição dos mortos, ele está falando também que ocorrerá o arrebatamento dos vivos que creem em Cristo. Tá? Então, o arrebatamento da igreja é um evento aguardado de uma forma tão especial para os crentes que precisamos ter esta esperança muito firme nas nossas vidas nos dias de hoje. Nós não podemos, né, perder essa esperança. Jesus virá buscar a sua igreja. Paulo diz isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Existem algumas teorias, né, quanto ao momento em que se dará o arrebatamento. Eu acho importante trazer isso para vocês aqui. Né? E aí, quem tem o manual de escatologia de Dale Pentecoste, vai perceber lá que ele apresenta algumas dessas teorias. Nós não vamos entrar, né, de uma forma profunda, conforme ele vai mostrar lá, né, os pós e o contra de cada uma dessas teorias. Mas eu quero apresentar para os irmãos aqui nessa oportunidade. Então, a primeira teoria que ele fala é a teoria do arrebatamento parcial da igreja. Tá? Então, numa explicação básica, simples sobre o assunto, ele demonstra que os que defendem este ponto de vista, eles dizem que serão arrebatados somente aqueles que estiverem vigiando e esperando por este acontecimento. E que tenham atingido um nível espiritual que os tornem dignos de serem incluídos no arrebatamento. Né? Aí surge uma pergunta, né? Então, para mim ser arrebatado, eu tenho que ser digno. Os jovens aí que podem estar assistindo essa aula aí, né? Parece aquela história lá do Thor, né? Para levantar o martelo, tem que ser digno. Com Jesus não há dignidade, não há mérito.
É pela graça. Somos salvos pela graça. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Então essa teoria não se sustenta quando nós entendemos, né, alguns termos na sua totalidade, como também na sua profundidade. Termos tais como propiciação, reconciliação e redenção. A não correta compreensão destes termos teológicos, as suas aplicações na pessoa bendita de Cristo a nós, tá? Vai levar os que defendem essa teoria a acreditarem que ela está certa e difundirem então este ensino. Então, nós não cremos nisso, nessa teoria parcial, tá bem? Uma outra teoria que nós vemos lá apresentada é a teoria do arrebatamento, e este arrebatamento é chamado de mesotribulacionista, tá? Então, meso já dá para entender, tribulacionista também, né? Então, algo que acontece no meio da tribulação. Tá? Os defensores dessa teoria argumentam o seguinte: para que isso seja possível, eles vão negar, né, a iminência da volta de Cristo. Talvez haja uma pequena confusão aqui, porque nós não podemos confundir, como o Pentecoste diz lá no seu manual, né, a iminência com o imediato, pois a volta de Cristo ela não é imediata. Agora, já. Se eu falar que Cristo volta já, irmãos, eu vou ser um charlatão aqui. Eu não sei. A Bíblia não diz a hora, não diz o momento, não diz quando. Mas uma coisa é certa. É a qualquer momento. Então, se eu nego isso, né, nós vamos negar o que acreditavam os escritores do Novo Testamento, porque eles viam a volta de Jesus Cristo a qualquer momento. A sua vinda era iminente, tá? Negar a iminência da volta de Cristo é negar alguns princípios que nos ensinam o Novo Testamento. Tá? Existem outros argumentos, mas para que os irmãos possam entender, né, eu já disse aqui no começo deste, eles acreditam então nesse segundo argumento aqui do mesotribulacionista. Eu nego a iminência e também aceito que Cristo volta no meio, na metade da tribulação. Tá? Nós não acreditamos nesta teoria para o arrebatamento. Existe uma outra, chamada também de pós-tribulacionista. O arrebatamento da igreja acontece, né, no final da tribulação. Então, segundo os defensores dessa teoria, a igreja passará por todo o período da grande tribulação. E que esta será retirada, né, até o segundo momento do advento de Cristo. Quando Cristo estiver lá voltando, a volta de Cristo, se dará então o arrebatamento, segundo os que defendem a teoria pós-tribulacionista. Tá bem? Então, eles baseiam os seus argumentos na história, também não são favoráveis à iminência de Cristo, tá? Seus argumentos são contra a estas questões. E a teoria que nós também temos, conhecida como pré-tribulacionista. Tá? Nós não vamos entrar muito na questão do pré-tribulacionista, mas algo precisa ficar claro para a gente. Tá? Uma coisa tem que ser bem definida. Por quê? Porque quando nós falamos de pré-tribulacionismo, quando você pega a declaração de fé das Assembleias de Deus, da nossa igreja, nós vamos ver lá na página 185.
que vai dizer na nossa declaração de fé? Diz o seguinte: cremos, professamos e ensinamos que a segunda vinda de Cristo é um evento realizado em duas fases. O pastor Lenay Cabral está mostrando isso aqui no tópico 2. Tá? Olha que interessante. A primeira é o arrebatamento da igreja em que momento? Antes da grande tribulação. Então é isso que nós temos aprendido na nossa Assembleia de Deus, tá? Como o nosso pastor aqui sempre diz, né, o nosso pastor Ezequias, nós temos aprendido isso com os nossos pais, com aqueles, né, com os nossos missionários, com os nossos pioneiros, né, com os nossos mestres que nos ensinaram, que ajudaram a estruturar o que nós somos hoje. Eles nos ensinaram que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então esta é a nossa declaração de fé. Então, como assembleianos, nós somos sim pré-tribulacionistas, tá? E também vamos ver que o momento este que, aí vem a citação bíblica, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, tá bem? Na nossa declaração de fé vai citar duas passagens bíblicas, né, para fundamentar a declaração de fé. Uma em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, como também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. A primeira diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 1 e 10. E para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Essa expressão, ira vindoura, os nossos pais, os nossos teólogos assembleanos, eles vão afirmar que aqui é o momento da tribulação. Tá bom? Então, com base neste versículo, nós dizemos que nós seremos livres da tribulação, essa ira vindoura que há de vir. Em 1 Tessalonicenses, ainda no capítulo 5, versículo 9, nós vamos ver o seguinte, olha, porque Deus não nos destinou para o quê? Para ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos livres da ira vindoura, como também Deus não nos destinou para ira. E aí quem lê lá o livro de Apocalipse, o momento da grande tribulação, perceberá que será um momento terrível que teremos sobre a face da terra. Um outro texto que podemos utilizar neste momento para deixar bem clara essa questão que somos pré-tribulacionistas é o texto que Paulo escreve em Romanos capítulo 5, versículo 9. Paulo vai dizer, escrevendo aos Romanos, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Tá? Então, esta salvação da ira vindoura, acreditamos ser um momento tribulacional em que este mundo passará, mas nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, os crentes salvos em Jesus, estarão com o Senhor na glória. Isso é muito interessante. E nós devemos ter isso em mente como nossa, fé e esperança. Tá? A segunda fase é a sua vinda gloriosa depois da tribulação. Então, por isso que o pastor Lenay Cabral, ele vai dizer que a vinda de Jesus Cristo se dá em duas fases, porque Jesus vem. E o momento que Jesus vem, olha só, ele na sua vinda, ele está vindo lá já no final da grande tribulação.
tá? Então, vocês se lembram das teorias que nós falamos aqui sobre o arrebatamento? Então, algumas acreditam que o arrebatamento será, né, parcial, outros acreditam que será meso, outros acreditam que será pós, mas nós acreditamos que não importa que Jesus venha lá no final da grande tribulação. Existem textos sagrados que nos dão apoio suficiente, nós cremos nisso, defendemos isso, a Assembleia de Deus defende isso, que nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, não passará pela grande tribulação, tá? Então, nós vemos, porque lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 7, vai dizer o seguinte, olha, eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Então, nesta vinda gloriosa, Jesus retornará à igreja com os santos que foram arrebatados aqui da terra. Isso está na nossa declaração de fé. Então, se o irmão não tem a declaração de fé ainda, né, como o pastor aqui, nosso pastor Ezequiel já nos ensinou, são documentos autorizados, tá? A Bíblia é a primária, ela é a única regra de fé, de norma e conduta, é somente as Escrituras. Mas existem documentos que são autorizados, né? Os secundários, conforme o pastor já nos ensinou, né? Que são os credos que nós temos, e terciários, que são as confissões, o nosso cremos, que nós temos aqui. Tá? São documentos autorizados para que possamos, assim, né, apoiar, né, defender a nossa fé. Dizer à sociedade, dizer àqueles que estão ao nosso redor em que nós acreditamos. E aí, meu querido, é o momento de você louvar e adorar a Deus e usar até mesmo a nossa fé no que diz respeito à questão pré-tribulacionista como uma viva esperança e evangelizar o seu amigo que diz, olha que mundo ruim, isso aqui vai ficar pior ainda. E quando ele falar que isso aqui vai ficar pior ainda, é a oportunidade de falar assim, olha, vai piorar muito mesmo, mas eu tenho uma viva esperança. Quando isso piorar muito, 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 eu já não estarei mais aqui. Eu estarei na glória com o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E você pode, nesse momento, aproveitar e falar assim, você não quer fazer parte disso? Né? E apresentar Jesus a Ele. Tá? Então é isso que nós vemos. Então, Jesus virá, Atos capítulo 1, versículo 7, e neste momento ele virá com os seus santos. E o texto de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 13, deixa isto bem claro. O que ele vai dizer? Vai dizer o seguinte, ó, a fim de que o coração de vocês sejam fortalecidos em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do Senhor Jesus com todos os seus santos. Santos aqui não é os anjos não, viu? Ainda que eles também estão presentes aqui. Os seus santos aqui são aqueles santos que Paulo escreve lá em 1 Coríntios, aos santos que estão em Coríntios, né? Como ele faz isso na maioria das suas cartas, das suas epístolas. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Nós vamos percebendo o pastor Elianai Cabral, ele fala sobre a questão da tribulação. E aí no tópico 2, tá? No subtópico 3, ele vai dizer o seguinte, olha, sobre a grande tribulação. O que diz o pastor Elianai Cabral? Não passaremos pelo período do juízo divino, denominado de grande tribulação. A igreja do Senhor Jesus será retirada
antes do período de derramamento do santo juízo. Então nós não estaremos aqui. Eu creio nisso. Você crê nisso? Tudo indica que o apóstolo Paulo também cria nisso. Tá bom? Então nós precisamos entender, né, isso tudo. E precisamos fazer, né, o que precisamos fazer enquanto aguardamos este momento. Ele pode ser a qualquer hora. É iminente. A qualquer hora pode acontecer o arrebatamento. Então devemos observar algumas coisas que a lição fala sobre a questão dos tempos e das estações. Tá bom? Nós vamos observar, porque o tópico de número 3, ele começa falando dos tempos e das estações até a volta do Senhor. Sobre os tempos e as estações. É importante saber que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, ele deixa algo bem claro para a gente. Parece um paradoxo nesse momento, né? Porque o que ele diz lá em Atos, capítulo 1, versículos 6 e 7? Né? O Senhor Jesus vai dizer o seguinte, olha, então os que estavam reunidos com Jesus lhes perguntaram, eles fazem uma pergunta para o Senhor, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? O que Jesus responde? Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Poxa vida, se Jesus diz isso, que não cabe a nós sabermos esses tempos que o próprio Deus já determinou, né, por sua glória, majestade, poder, autoridade, ele é soberano, né? Como que nós podemos então estar aqui neste momento entendendo essa questão dos tempos, né, das estações? Como? Tá? Nós não podemos ficar então desatentos quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo. Devemos esperá-lo com paciência, né? Correr com paciência a carreira que nos está proposta. Imagina correr com paciência. Nós estamos nessa corrida, né? Aguardando a vinda de Jesus, tá? Mas precisamos entender e olhar os sinais que estão à nossa volta, e esses sinais estão nos mostrando que Cristo já volta, né? Então, olhando estes sinais, nós vamos seguindo na nossa caminhada, cumprindo então o ID de Jesus, levando o evangelho a todas as pessoas. Devemos estar atentos aos sinais que nos rodeiam. Sabe o que acontece? Quando você pega a Bíblia de Estudo Pentecostal, por exemplo, ela tem lá, em um momento, lá um estudo que vai falar sobre alguns detalhes, né? Alguns eventos antecedentes à vinda do Senhor Jesus Cristo. E é interessante quando você olha isso, porque lá vai dizer que há um aumento dos falsos profetas e da transigência religiosa dentro da igreja. O aumento dos falsos profetas e a transigência religiosa. E quando você lê lá em Mateus capítulo 24, versículo 4, o texto diz o seguinte, olha, Jesus respondeu, tenham cuidado para que ninguém os engane. E no versículo 5, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus disse isso há quanto tempo? E já estamos vivendo isso, né? Será que é só por aqui que a gente encontra alguns anunciando por aí que é o Cristo? Ou isso está acontecendo no mundo afora? Presta atenção, fique atento, tá bem? Paulo vai escrever ao Timóteo no capítulo 4, na sua primeira carta, versículo 1, ele vai dizer o seguinte,
Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Meus irmãos, será que a gente não está vivendo isso já não? É algo que está escrito nas Sagradas Escrituras, mas que não está se cumprindo hoje? Claro que não. Quantos não andam ensinando bobeira, besteira por aí? A negar a divindade de Cristo, a negar a divindade do Espírito Santo, a negar, né, com um argumento dizendo que não há na Bíblia a palavra trindade, a negar este Deus único que se manifesta em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, coexistente, coeternos, né, co-soberanos, co-todo-poderosos. O Pai é todo-poderoso, o Filho é, o Espírito Santo é. E as Sagradas Escrituras nos mostram isso, e as pessoas não percebem e acabam ensinando coisas contrárias ao que ensina as Sagradas Escrituras. Existem muitos por aí hoje. Nós estamos vivendo esses dias, estamos vivendo esse tempo. Toma cuidado. Toma cuidado. Eu estive esses dias em uma aula, em uma de nossas congregações. Eu falei para os irmãos, cuidado com aquilo que você assiste. Todo programa evangélico, seja no rádio, seja na televisão, escuta, faça que nem os crentes lá de Bereia. Você ouve, vá conferir nas Escrituras. Chame o seu pastor. Se o seu dirigente não conseguir responder alguns questionamentos, é natural, é normal, ele não é preciso ele saber tudo, né? Mas aqui nós temos um grande homem de Deus dedicado nas Sagradas Escrituras. Procure o nosso pastor, pergunte a ele. E ele é humilde, se ele não souber, ele vai pesquisar, ele vai atrás, ele vai lhe trazer uma resposta sadia que venha condizer com as Sagradas Escrituras. Toma cuidado, são sinais que nós devemos estar atentos, né, aos tempos, aos dias que nós estamos vivendo. Tá? Nós temos outros, por exemplo, o aumento de crime e desrespeito à lei de Deus. Olha o que está acontecendo neste mundo afora, neste país, criminalidade, Deus sendo colocado de escanteio por instituições, né? Nosso pastor, nosso missionário Marcelo Cucharro esteve conosco aqui na nossa cantata de Natal, falou de um exemplo lá da Espanha, em que eles queriam tirar, né, da programação de final de ano esta expressão Feliz Natal e colocar e inculcar na sociedade boas festas. Vocês acham que isso é o quê? É o desrespeito, é querer dizer que nós não precisamos de você, Deus. São sinais. E aí nós vamos percebendo que Mateus 24:12 vai dizer, olha, e se por multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Olha, Lucas 18:8 vai dizer, olha, digo a vocês que depressa lhe fará justiça. Sabe aquela senhora com uma causa e o juiz iníquo, né? E ela foi atrás, buscou, importunou, e ele, ainda que não temesse a Deus, Lucas 18:8 aí, ó, depressa lhe fará justiça. Contudo, Jesus termina dizendo, contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? A pandemia está mostrando muitas coisas. A pandemia está revelando momentos que nós não esperávamos viver e estamos vendo coisas que nós não acreditávamos que aconteceria. Sabe,
aquele momento de cautela, de cuidado do pastor para com a igreja, né? Dizendo, olha, fiquem em casa, fechou a igreja, cultos online, tinha um grupo muito grande de onde já se viu fechar a igreja, onde já se viu que é falta de fé, e um grupo muito grande, sabe, pressionando para que abrisse a igreja de novo. Procura os dirigentes das congregações, muitos destes ainda não voltaram para a casa de Deus. Jesus vem, aleluia. Jesus vem, que possamos resgatar, né, esses como que do fogo, mesmo com as suas vestes manchadas de sangue, como diz Judas. Aqui é um exemplo. Nós vemos lá a diminuição do amor e da afeição no lar. Estamos vivendo esses dias, tá? Indo em Mateus 24:6, vai dizer o texto sagrado: e vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerra. Fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto, em vários lugares. Porém, estas coisas são apenas os princípios das dores. São princípios. Vai chegar o momento. Vai chegar o momento. Nós vamos vendo que a Bíblia vai falar sobre perseguições severas ao povo de Deus. Só fica atento, irmão. Fica atento a tudo que acontece ao seu redor, aos projetos que nós temos no Congresso. Fique atento ao que está acontecendo no mundo afora. Mateus vai dizer no capítulo 10, versículo de número 22. Olha só o que Mateus vai dizer. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Está pronto? Está disposto? Paulo viveu isso. Foi preso, foi chicoteado por 3 vezes, né? Com 40 açoites menos um, se não me falha a memória, em cada situação. Teve um momento que foi apedrejado, arrastado para fora da cidade, dado como morto. Nós precisamos aprender com esses homens. Precisamos entender que ele tinha uma gloriosa esperança, e essa deve ser a nossa gloriosa esperança. Ser odiado por causa do nome de Jesus. Mas fica firme, porque a sua firmeza em Jesus, ele salvará você. Versículo 23, quando porém perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Porque em verdade vos digo que não terão percorrido a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Capítulos número 14 de Atos dos Apóstolos, perseguição, né? Paulo fortalecendo o ânimo dos discípulos, exorta a permanecerem firmes na fé, mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Nós precisamos estar atentos aos sinais. Um sinal, talvez, na minha modesta opinião aqui neste momento, nessa reflexão da nossa lição, e o pastor Leinar Cabral traz aí, não é? Sobre uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir, o Espírito e o porvir, sabe? É o Espírito Santo,
talvez o maior sinal que Cristo está às portas. É o derramamento do Espírito Santo. E nós temos uma profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, onde vai dizer que acontecerá que depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. E os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, seus jovens terão visões, até sobre os servos e as servas, derramarei o meu Espírito naqueles dias. Sabe o que acontece? Jesus, um pouco antes de ser assunto ao céu, em uma conversa com os seus discípulos, nas suas últimas orientações, em Atos capítulo 1, aleluia, o Senhor vai e fala, olha, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós podemos perceber, queridos, em capítulo 2 de Atos, que se cumpre o dia do Pentecoste. E eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o que nos ajuda, é o que nos orienta, é o que nos fortalece, é o que nos corrige, é o que nos guia. Dependemos totalmente do Espírito Santo. E é nessa bendita esperança que devemos manter a nossa vida. Essa bendita esperança deve ser a mesma que o apóstolo Paulo teve, que nos ensina com toda a sua vida e todo o seu ministério. E hoje nós temos o Espírito Santo. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, busque, não deixe de buscar não. Dobre o seu joelho, a promessa é para vós e para os vossos filhos, diz Atos dos Apóstolos. A promessa ainda é para os dias de hoje. O Senhor continua a batizar no Espírito Santo. É só buscar, clama, pede, intercede, chora nos pés do Senhor, fala, eu quero ser batizado no Espírito Santo. E Ele é poderoso para batizar você. Sabe? Então nós temos o Espírito Santo, que nos diz que Cristo está às portas. Nós temos o Espírito Santo, que brevemente está nos dizendo que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Nós temos o Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito que realmente nós somos filhos de Deus. Aleluia! Nós temos o Espírito Santo, que nos ajuda, como o pastor Enai Cabral está dizendo aqui, nos ajuda na pregação do Evangelho, para anunciar as coisas que ainda estão por vir. Nós devemos andar no Espírito. E andando no Espírito, nós vamos dizer, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e em breve voltará para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, que esse trimestre tenha sido um trimestre de grande ensino para as nossas vidas. Que esse trimestre tenha sido um momento de grande aprendizado, de compreendermos, de entendermos que não importa se você está sofrendo por causa do Evangelho, se você está passando momentos difíceis por causa do Evangelho, por causa de Cristo, ser fiel até a morte. Seja fiel. Ofereça a sua vida em sacrifício a este Deus. Como Paulo, ele disse aqui, porque eu estou certo. Já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida
está próximo. Que esse tempo esteja próximo para nós também, com o arrebatamento da igreja. Eu creio. Eu creio que Jesus vem buscar o seu povo. Eu creio que em breve, muito em breve, nós vamos vê-lo face a face como ele é. Como diz o apóstolo João, assim como ele é, nós o veremos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então fica firme, fica firme. Desejo a você, olha, desde já um feliz ano novo. Sabe que o ano novo você tome o conselho sagrado sobre as suas vidas, sobre a sua vida. Como Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58, que no próximo ano, meu irmão, minha irmã, que no próximo ano você seja firme, constante, sempre abundante no Senhor, porque não é vão o vosso trabalho no Senhor. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, permitindo o Senhor, se você ainda não adquiriu a sua lição para o próximo trimestre, procure o superintendente da escola dominical da sua congregação, faça o seu pedido. Se eu acredito que ele já tenha feito pelo sistema que nós adotamos aqui na nossa igreja, eu tenho certeza que com amor, com carinho, ele ainda vai atrás, ele vai procurar, né, a lição para você. Matricule-se, comece o ano na casa do Senhor, louvando, bendizendo o nome do Senhor, aprendendo da sua palavra. A supremacia das Escrituras, a esperada, inerrante e infalível palavra de Deus. Vamos começar o ano meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Que Deus abençoe. Ore comigo neste momento, agradecendo a Deus por esta aula e por esta oportunidade. Te louvamos, Senhor. Te glorificamos por esta oportunidade, por podermos estarmos aqui reunidos na Tua presença, Pai, podendo meditar na Tua palavra. Senhor, nós cremos, Senhor. Esta lição, Senhor, que se encerra neste momento, é de grande valia para as nossas vidas. Estes homens, Senhor, homens como Paulo, como Pedro, como João, como Estevão, como Felipe, como os santos profetas, Senhor, são homens de uma fé, Senhor, digna de ser imitada, pois eles criam em Ti, Pai. Eles criam na Tua palavra. Senhor, coloque em nossos corações o desejo, Senhor, de imitar, Senhor, a fé destes homens, de ter como exemplo nas nossas vidas, Senhor, o seu empenho, a sua dedicação, a sua confiança, mesmo em meio diante a morte. Senhor, visita os Teus filhos, visita aqueles que estão nos seus lares. Se houver alguém no hospital neste momento assistindo esta aula, visita também, Senhor. Se houver alguém acamado num leito, Senhor, numa situação difícil, à beira da morte, mas está assistindo esta aula, que ela possa contribuir neste momento para que tenha uma viva esperança em Ti, Senhor. Aqueles que possam assistir, que ainda não o receberam como seu Salvador, Espírito Santo, que neste momento o Senhor toque o seu coração e que essa pessoa venha decidir-se a Ti, que ela aceite o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e tenha também esta esperança gloriosa que nós, os crentes em Jesus, temos. Por isso nós Te louvamos, Senhor. Por isso nós Te agradecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado por este ano que se encerra. Obrigado, Senhor, pelas vitórias, pelas bênçãos. Obrigado, Senhor. Sê com cada um, eu lhe peço. Em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém, Jesus.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós, não somente agora, como para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.